Amantíssimo Pai Celestial, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Ó Deus, tu tens nos salvado pela tua graça, ao nos chamar, Senhor, para esta bendita fé, para crer, receber o Calvário. E o Senhor tem nos dado, Senhor, graça. E aqui estamos, no fim de mais um dia, reunidos para te louvarmos, para te adorar e para ouvir a tua palavra e executar a mesma. Eu recordo que o teu profeta disse: ouvi a tua palavra e temi. Ó Deus, nós não queremos ouvir e simplesmente zombar ou não levar a sério, mas sabemos que esta palavra é para a nossa vida, Senhor, e queremos temer e pô-la em prática. Abençoa mais uma vez o teu povo que aqui se ajuntaram, nossos irmãos que estão pela internet, que possa se ajuntar a nós neste momento, neste mesmo espírito de culto, de adoração. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Também saudamos a todos aqueles que estão na internet e que você faça do seu lar, do seu lugar aí, um momento de culto, onde Deus também possa te abençoar. Vamos abrir nossas Bíblias em São João, capítulo 5. Espero ser bastante breve, mas eu quero pedir toda a vossa atenção e ninguém se movimente, a não ser por suma necessidade, né? São João, capítulo 5, verso 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vamos todos ler juntos, mais uma vez? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Podeis assentar. Você crê nisto? Você crê que isto é assim mesmo? Você crê de alma? Como disse Jesus, quem crê em verdade vos digo. Quando ele diz em verdade, está confirmando. Quer dizer, essencialmente, isso é assim, não é? Que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não é terá não, tem a vida eterna e passou da morte para a vida. Eu quero dar um pequeno título à nossa palestra essa noite, que as condições são determinantes. Isto é, o que determina são as condições. Para qualquer coisa na vida é preciso que as condições estejam realmente preenchidas. E então aquilo vai acontecer. Para a nossa salvação, o importante é preencher as condições. Seja para a nossa salvação, seja para o rapto, seja para qualquer coisa.
preencher os requisitos de Deus. Então, não é as nossas emoções, não é as nossas experiências, não é o nosso sentir, porque nem sempre você se sente bem, mas é preencher os requisitos de Deus, é que nos dá a salvação, é que nos qualifica para o rapto, é que nos põe na plataforma, quer dizer, no nível, para sermos cheios do Espírito Santo, para sermos abençoados. Então, nós temos que prestar atenção nas condições que Deus tem estipulado em sua palavra. E essas condições, elas não são proclamadas pelo Papa, ou por algum mestre, por algum teólogo, ou por alguma igreja, uma religião, uma denominação, ou seja quem quer que seja. Ninguém pode estipular as condições que realmente seja agradáveis a Deus, a não ser através do canal que o próprio Deus estipulou. Por isso, a Escritura diz: se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus, segundo a palavra, porque as condições ela vêm pela palavra. Ela não vem das suas ideias brilhantes, ela não vem do seu conhecimento da verdade, ela não vem nem mesmo da tua sinceridade pessoal, da tua fé pessoal, porque a fé e a sinceridade, ela tem que ter caminho certo. Você pode tomar o caminho aqui que vai para São Miguel do Oeste, pensando que está indo para Florianópolis. Pode estar sinceramente errado. Então, não é a sinceridade que determina. Não é nem mesmo a tua fé. Porque um pagão, tem pagãos que têm o crocodilo como seu Deus, e joga seu pequeno para o Deus crocodilo. Isto é o quê? É sinceridade. Não é sinceridade? Mas do que adianta? Então, o que importa é preencher as condições. É preencher as condições. O pentecostal, o espírito pentecostalista, basta ele sentir, se arrepiar, chorar, se emocionar, eles pensam que a coisa está bem, porque se emocionaram, porque falou em línguas, porque profetizou, porque teve alguma visão, teve alguma sensação. Eles não importam com aquilo que está escrito. E o que está escrito é onde nós encontramos as condições dadas por Deus. Então, a tua salvação, a nossa salvação, depende de preencher as condições. Não depende, porque eu pertenço a um grupo genuíno. Não. Isso não quer dizer que você está dentro. Ou eu estou, vamos dizer, no tronco, ou nisso, naquilo, ou eu tenho esta ou aquela experiência. Você deve preencher os requisitos dados por Deus. Certa vez eu falando com alguém, este alguém simplesmente disse o seguinte: pastor, eu sinto
que Jesus já veio. Sempre a minha experiência, ela nunca falha. E eu pensei comigo, desta vez falhou. Dessa vez falhou. A pessoa põe o seu sentir, seu sentimento acima das Escrituras. E despreza o canal que Deus deu para o nosso bem, para a nossa salvação, para o nosso arrebatamento, para a nossa preparação. Então veja que é necessário preencher as condições dadas por Deus. Não se estribar em cima de sensações, rolar. Não se estribar, porque eu já li a Bíblia 10, 20 vezes. Não se estribar, porque eu conheço os mistérios, eu sei disso, eu conheço aquilo. Isto não quer dizer que você tem preenchido, feito os deveres de casa. É preciso preencher esses deveres, as condições dadas por Deus. Pessoas que se baseiam de dons e pensam que uma vez tendo os dons, eles estão por cima e despreza o doador e as condições que ele tem dado. E esquece que a Escritura diz que os dons e a vocação são dados sem arrependimento. Quer dizer, pode ter as demonstrações das coisas sobrenaturais e nunca ser uma possessão de Deus. Nunca pertencer ao Senhor. Outros dizem, eu sou batista, eu sou católico, eu sou da mensagem, eu pertenço a isso, eu pertenço àquilo. Irmãos, tudo isso é perca de tempo. Tudo isso é perca de tempo. É preciso preencher as condições. Um certo homem veio ter a noite com Jesus. Um homem que realmente ele pensava que ele tinha preenchido as condições de Deus. Ele era um homem que não mentia, não roubava, pagava seus dízimos. Ele era um estudioso da Bíblia, nunca havia adulterado. Era um homem honesto, religioso. Era o Nicodemos, São João capítulo 3. E ele veio à noite estar com Jesus. Há pessoas que criticam, ele veio de noite. Bem, tem uns que nem de dia nem de noite vêm. Esse pelo menos veio de noite. E ele simplesmente disse, mestre, sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus, olhando justamente para aquela alma e vendo a sua necessidade, ele foi direto no ponto da necessidade daquele irmão. E disse, necessário é nascer de novo. Se não nascer de novo, não há como ver o reino de Deus. Quer dizer, ver quer dizer entender. Não tem como entender, compreender as coisas espirituais sem o novo nascimento. Porque as coisas espirituais, elas são compreendidas com uma mente espiritual. E a Escritura nos diz que o homem natural, nada ele compreende. Mas o espiritual discerne tudo e por ninguém ele é discernido. É como diz Paulo, nós temos a mente de Cristo. Então, necessário é nascer de novo. Aí está a grande necessidade,
Aí está a condição para que veja as coisas corretas, pela maneira certa. Porque a coisa mais difícil é tentar lidar, pedir para um homem natural agir como espiritual. Pedir para uma moça natural agir como espiritual. Pedir para uma igreja natural que haja como espiritual. Necessário é nascer de novo, ou ter a mente de Cristo. Sem isto, sem preencher esta condição do novo nascimento, não há como ter um genuíno, verdadeiro e autêntico discernimento escriturístico. Então, o importante é nascer de novo. Nesse tocante, a condição é o novo nascimento. E a minha palestra é que as condições é o que determina as coisas. A condição para a salvação. Quais são as condições para a salvação? Aonde está a salvação? Aonde está a salvação? Até onde eu sei, a salvação está no Calvário. Ele diz, quando eu for levantado, a todos atrairei para mim. E como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E se você olhar como ali no deserto foi levantado aquela serpente, quando o povo estava sendo picado por aquelas cobras, vamos dizer, sobrenaturais, que Deus enviou como castigo, e não havia nenhum antídoto que pudesse deter o veneno daquelas cobras. E o povo foram até Moisés e queixaram, Moisés, é isto? O que está acontecendo? Tire de nós essas coisas. Pede a Deus que tire esta praga de nós. Moisés foi a Deus e Deus disse, levante a serpente. Na ponta de uma haste, uma serpente de bronze. O que é que representa o bronze? Bronze representa o pecado julgado. Bronze representa juízo. Serpente representa o pecado, então o pecado julgado. Levante, ponha na ponta da haste. E se alguém for picado, traga essa pessoa aqui na frente. E ele irá olhar para essa serpente e será curado. Quer dizer, Deus pôs uma promessa ali. Deus pôs uma promessa e será curado. Se você estivesse naquele acampamento israelita, junto com a sua família, vamos dizer, e o teu querido ou querida foi picado por uma víbora, o que é que você ia lembrar neste momento? Há um caminho, há um escape. Apressadamente tomaria este querido e levaria diante daquela serpente de bronze. E o que faria? Esse do enfermo, ele só tinha que olhar e crer. Ele não ia ver luzes saindo dali, ele não ia ver anjos. Ele tinha que crer. Ele tinha que crer. Por isso Jesus disse, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você tem que crer. E não entrará em condenação. Eu sinto que eu vou entrar em condenação. Se você tem preenchido esse requisito, não é o teu sentir que te leva à condenação.
O teu sentir pode te levar a um certo temor, não a condenação, porque Jesus foi condenado por ti. Como o pecado estava sendo representado, julgado naquela serpente de bronze. Jesus se fez pecado por nós. Deu a sua própria vida, derramou o seu próprio sangue. E a salvação, ela está no sangue. Eu quero que você veja isto. Ela não está em uma forma específica da pessoa crer. Eu creio dessa maneira, eu creio que é azul claro, eu creio que é mais azul escuro, eu creio dessa forma, eu creio... Não, você tem que crer nisso aqui, ó. E a salvação está baseada no sangue. Desde o jardim do Éden, ali está o tipo, o cordeiro foi morto. E lembre-se, ali no tabernáculo, no templo de Israel, a nação inteira vivia ao redor do templo, em suas festividades, em suas funções. E todas as funções daquele templo, os sacerdotes, sumos sacerdotes, sacrifícios, todas as coisas, tudo apontava para um só lugar. E este lugar era o propiciatório. O lugar de misericórdia, aonde o sangue era expiado, aonde Deus se manifestava. Porventura esse propiciatório terminou? Não. Se ele não existisse mais, aonde seríamos? Aonde estariam nossas orações? Como poderíamos pedir perdão, salvação? Mas quando entrar o último eleito, então sim. A dispensação da graça termina. O sangue não falará mais, a graça não estará mais extensiva aos gentios. Mas a salvação depende do sangue. Que tal você chega para uma pessoa moribunda, vivendo seus últimos momentos, ali na UTI, e essa pessoa está em busca da salvação, o que você vai dizer? Meu amigo, primeiro você tem que saber que a Bíblia tem 66 livros, tem o Velho Testamento, tem o Novo, tem as cartas dos apóstolos, sabe o que é versículo, sabe o que é capítulo, sabe o que disse isso, sabe o que disse aquele, que é esse, sabe o que é 7 trovões, sabe o que é selo, sabe o que é cavalo branco, preto, vermelho, sabe o que é Malaquias 4, sabe o que é isso, sabe o que é aquilo? Será que vai dar tempo? Você sabe o que é revelação? Você tem que pegar o moribundo e apontar o Calvário e dizer, é isto que você precisa. Arrepender dos seus pecados e aceitar o sacrifício feito por ti. É isto, igreja. Arrependa dos seus pecados. Se você tivesse uma oportunidade de viver outra vez, você viveria diferente do que você viveu. Então ore, pastor. Não, você vai orar. Você vai aceitar o sacrifício. É isto, irmãos. A salvação é simples. O homem é que complica a coisa de todas as formas. Mas a salvação comum, ela é simples. E às vezes representa que muitos de nós estamos a complicar a salvação. Mas eu estou dizendo, o que determina é as condições. E dentro da minha Bíblia, as condições para a salvação. Não é crer em Malaquias capítulo 4, que um profeta veio para ser salvo. A condição para a salvação comum é crer no sangue. É crer no sangue. É receber o que Deus tem feito.
a simplesmente crer e receber. Porque aqueles que creem, eu creio, mas nunca recebe. Nunca recebe. Para tudo existe uma condição. Será que para a salvação não existe? Claro que existe. Para chover tem que ter uma condição atmosférica para que venha a chuva. Para que caia a neve tem que ter uma condição também. Para que a mulher possa dar à luz tem que haver a condição, chegar a hora. Tem que romper a bolsa d'água e assim por diante. Para tudo existe uma condição. E para o arrebatamento? Há uma condição. Então você não diga, eu baseio que eu estou na mensagem, eu estou nisso, eu pertenço ao ministério do irmão Febrônio, ou isso, aquilo, o pioneiro. Irmãos, isso não quer dizer que você tem preenchido a condição. Meu pai é um cristão, minha mãe é uma cristã, eles oram por mim. Não, é você que tem que preencher a tua ficha. Em Atos 2:38, quando as pessoas perguntarem em Atos 2:37, quando Pedro havia dito, o que vocês estão vendo é a Bíblia se cumprindo. Joel falou que Deus derramaria do seu Espírito. Aquelas pessoas disseram, o que faremos nós, varões e irmãos? Quer dizer, queremos isto sobre nós. Queremos que esta promessa se cumpra. Qual foi as condições? Arrependei-vos. Às vezes batemos muito no batismo em nome de Jesus. Mas antes do batismo tem essa palavrinha, arrependei-vos. E ela quer dizer muito mais coisa do que a pessoa pode pensar. Muito mais do que um sentimento de um ator ou uma atriz. Arrepender quer dizer, vá atrás das suas duplicatas. Vai consertar a sua vida. Até dentro do que é possível, vá. Põe em ordem. Se não vai receber o nome de Cristo, como estando com uma roupagem suja. Arrependei-vos. Dentro de um genuíno arrependimento. Depois sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Para com que finalidade? Esse passo do arrependimento e batismo. E recebereis o dom do Espírito Santo. E nos diz o profeta, se você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e não recebeu o Espírito Santo, você está fazendo Deus ser um mentiroso. Porque Ele dá o seu Espírito, quem preenche essas condições. Agora, você preencheu corretamente? Realmente arrependeu? Obediência completa à palavra, disse o profeta, lhe dá direito do Espírito Santo. Sempre é necessário preencher as condições. Vamos pôr mais um exemplo aqui. Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, que aquela terra por onde eles estavam peregrinando pertencia à sua descendência. Deus jurou que lhes daria aquela terra. Porém, Deus disse, não agora, porque a medida dos amorreus ainda não encheu. Quer dizer, a medida de suas iniquidades e pecado. Quer dizer que tinha que preencher aquele cálice de abominação. Israel desceu ao Egito, desenvolveu, tornou-se uma multidão, um povo grandíssimo, mas tinha que preencher as condições. Era preciso levantar um rei que não reconhecesse os benefícios que José fez para o Egito.
E levantou aquele rei e escravizou Israel. E aquele povo que tinha uma posição privilegiada, em um dado momento, perderam todos os seus direitos. Você diz, que horrível. Eu digo, que bom. Porque eles começaram a bombardear os céus com orações. Eles lembraram das promessas. Eles tiveram desejo de sair daquela terra de escravidão. Porque se a coisa estivesse sempre bom, nunca ia querer sair. Mas o próprio Deus sabe como preparar as condições. E Deus enviou um profeta, Moisés. Eles não reconheceram. E isso fez com que a jornada se atrasasse por mais 40 anos. E o rapto, como diz o profeta, está atrasado. E o problema não é da parte de Deus. Não é da parte de Deus. Mas sempre é da parte humana. Israel mais tarde poderia ter entrado na terra da promessa. Mas quando em Cádiz Barneia, eles mostraram para o que é que eles estavam olhando. Eles não estavam olhando para as promessas. Eles estavam olhando para as suas próprias possibilidades de vencer o adversário. E eles sentiram amedrontados diante da força do adversário e disseram, não podemos. E eles atrasaram a entrada por mais 40 anos. Por mais 40 anos. Até que Deus levantou aquela geração que não havia sido criado com costumes. Uma geração limpa, de espírito limpo, genuíno. Não cheio de risingas e políticas e competições, não. O rapto também está atrasado. A vinda de Cristo já era para ter acontecido. Mas tem uma coisa, irmãos. Em Apocalipse, capítulo 19, nos diz o seguinte. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Quer dizer, os céus terão um momento de júbilo quando a esposa do Cordeiro se aprontar. Isto quer dizer, houve um tempo que ela não estava pronta, que ela não preencheu as condições. Mas não se preocupe, alguém preencherá, alguém estará ali. Alguém estará ali ou todo o plano de Deus teria falhado. A sua noiva se aprontou. Oh, como é tranquilizante esta palavra. Quando você olha e vê tantas coisas, parece tão desnorteado. Mas você olha, a Bíblia diz, a sua noiva se aprontou. Quer dizer, ela tomou a condição certa. Ela tomou o rumo certo, ela tomou a posição certa. Ela se vestiu corretamente. Ela se perfilou corretamente. Ela se aprontou. Aleluias. Você não tenha medo. Não se preocupe. Deus tem um povo zeloso, especial e de boas obras. E eu quero vos dizer uma coisa.
Não olhe para toda a massa dos crentes da mensagem e pense que é eleitos. Há muitos chamados, mas poucos escolhidos. Mas esses escolhidos é a noiva. E ela está preenchendo as condições. As condições bíblicas. As condições que Deus nos deu. Através do seu profeta, esta mensagem. Para mim é Deus pondo as suas cartas diante de nós, dizendo é aqui, é aqui, é aqui, é aqui e aqui. Ó. É tomar isto aí. Assim como João Batista é o amigo do noivo. Foi o amigo do noivo que preparou a primeira vinda. O irmão Brana, quando ouviu aquela mensagem no Rio Ohio, diz: tu tens sido enviado com uma mensagem. Sempre nos falou a mensagem para precursar a segunda vinda. Então, as condições, elas estão dentro da mensagem. Eu quero dizer a vocês, dentro da mensagem, da maneira que você pega e vê, da maneira simples como ela é. Nosso profeta foi um homem simples. Sua mensagem é simples. E Deus diz: eis que deixarei no vosso meio um povo pobre e simples, mas que conhece o meu nome. Não a mensagem tira daqui, põe ali, acrescenta acolá e faz uma bordadura, um crochê. Não, não, não. Mas tome as coisas de Deus, como diz a Bíblia, permaneça na vocação que você foi chamado. Nesta vocação, nesta posição. Então veja, olhe para Deus e confie nele. Não fale como Israel falhou em Cades Barneia. Porque eles olharam para os adversários. Mas você tem que olhar para a promessa. E a promessa diz: sua noiva se preparou. Quer dizer, houve um tempo que os céus esteve esperando, esteve aguardando. Se o arrebatamento é demorado, está demorando, é a longanimidade de Deus. Como nos dias de Noé. Mesmo que Noé entrou na arca, ainda levou 7 dias para chover. E a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. Ninguém se perca. É preciso preencher as condições. E o que determina é as condições. Eu não vou hoje no rapto, que eu estou nervoso, nervosa. Isso não tem nada a ver. Se a condição da sua vida, tudo, está em ordem com Deus, não é essa agitação de nervo, ou depressão, ou essas ideias negativas, ou que seja, que lhe tira do rapto, não. A sua vida mostra que você preencheu as condições de Deus. Pare de viver com sentimentos. Se a tua fé depende de sentido, uma hora você está em cima, uma hora está lá embaixo. Essa não é uma fé correta. A fé não vive sob sentidos. Sentidos não pode declarar fé. Qual era a situação daquela mulher que perdeu as dracmas e o esposo ia chegar? Irmão Brana pregou a segunda vinda de Cristo. E ele mostrou ali algo tão simples, que era preciso ter todas as dracmas, que representa a igreja ter todas as suas virtudes. Porque o marido ia chegar e se ela perdeu a dracma da fidelidade, ela ia ser divorciada, ia ser chutada.
O profeta não veio pregando coisas diferentes para mostrar a segunda vinda de Cristo. Ele aponta para quê? A vida vivida. Preencha as condições. Amém. Aleluias por isso. E as dracmas representavam, era como hoje a aliança. Antigamente a mulher casada ela tinha um diadema e várias dracmas, pedras naquele diadema. Cada pedra representava uma virtude, o seu amor para com o marido, sua fidelidade, e assim por diante. E ela perdeu uma das dracmas. E o marido estava por voltar, e Cristo está por voltar. E se ela fosse infiel, seu marido era levado ao sacerdote, o sacerdote tiraria aquela dracma da fidelidade. E o marido ia chegar, primeira coisa, ela ia ter que dar explicação. Então, veja, o que fez ela? Ela pegou a vassoura. Diz o profeta, a vizinhança via a poeira levantada daquela casa. Eu acho que precisa de muita vassoura. Para que serve a vassoura, pastor? Você sabe para que serve a vassoura. Chuta essas cartas de baralho para lá, essas músicas mundanas, vai chutando, vai limpando certos tipos de literatura, vai chutando, vai limpando. Você tem que passar vassoura no teu guarda-roupa, na sua vida, na sua conversação, nos teus relacionamentos. Você tem que fazer essa limpeza. Vai passando a vassoura. O que é que está acontecendo com aquele irmão, aquela irmã? Está buscando as virtudes perdidas. A igreja primitiva perdeu aquele primeiro amor. E Deus diz, lembra-te, arrependa-te, pois de onde caísse, e volta a praticar o primeiro amor. Aquela atenção, aquela lua de mel, aquela vida de comunhão, de intimidade com Deus. Aquela alegria da salvação. Pastor, eu tenho perdido. Boa, pega a vassoura, começa a orar. Davi disse, quando ele pecou, ele depois estava dizendo, restitua-me a alegria da tua salvação. E um dos frutos do Espírito Santo é a alegria, a paz. Faça uma limpeza. Onde é que está o problema? E ela foi até que ela encontrou. Quando ela encontrou, ela chamou suas vizinhas, suas irmãs. Venha, alegremos-nos, porque eu encontrei a dracma que havia perdido. E diz o profeta, a igreja tem perdido quase todas as suas dracmas, quase todas as suas virtudes. E ele está chegando. Não deixe ele chegar sem que você não tenha todas elas no lugar. E a santidade convém à casa de Deus, diz a Bíblia. Qual era a condição daquelas virgens para poder entrar com o noivo? Elas eram virgens, a parábola das 10 virgens. Virgem representa pureza. Todas, vamos dizer, vestidas de branco. Todas amavam o noivo, todas esperavam pelo noivo. Mas havia uma diferença que marcou um grupo do outro. Um grupo foi chamado virgens prudentes e o outro loucas. E o que foi que fez essa diferença? O azeite. O que é o azeite na Bíblia? Representa o Espírito Santo. É melhor você levar um pouco mais de azeite.
Por isso, quando você vem à igreja, ouve a pregação, ouve o ensino, lê a mensagem, ou você tem que dizer, isso é azeite para minha botija. E não seja ouvinte esquecido. Isso é azeite para mim. Isso é azeite. Tem azeite de reserva, não somente o do uso diário. Porque tardou o noivo. E aquele azeite do uso diário foi sendo consumido, foi acabando. Mas que você tenha em reserva. Em reserva. Qual foi a condição para entrar ali? Tinha que preencher a condição. Era ter azeite para manter as lâmpadas acesas. E eu pergunto, se Jesus demorar mais, o que será de nossas crianças? O que será de nossos jovens? Se a cada geração vê que a coisa é mais frouxa, mais superficial, muitos levam o cristianismo muito superficial, um cristianismo social, de aparência. E o que será dos seus filhos e filhas? Que tipo de cristianismo vai viver os meus netos? Eu sei que vocês perguntam isso e pensam, mas eu sei de uma coisa, que é necessário manter o azeite. E isso é individualmente. Porque a vinda de Cristo, pode dizer que a porta para aquelas virgens nécias, ela se fechou justamente quando ela teve que se apresentar. E eu creio que quando aquela dinâmica vier, ela não vem sobre crentes nécios. Ela vem sobre crentes prudentes, cheios do Espírito Santo. E é como a porta se fechou para os nécios. E eles vão dizer, como diz o irmão Brana, irmão, vamos orar comigo, eu quero isso que você tem, dá-me do teu azeite. Não, vai orar, vai buscar, vai jejuar, vai se consagrar, vai se santificar. E elas vão, e quando volta, já aconteceu o arrebatamento. Porque será algo rápido. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém. Então não brinque com a vida espiritual. Preencha as condições. Diga, Deus, me ajude a preencher as condições. As condições de um cristão, de uma cristã, de uma esposa, de um pai, de uma mãe. As condições de um filho, de uma filha real. De um pastor, de um diácono. Que você possa preencher as condições naturais e as espirituais também. Eu quero preencher as condições de um eleito, de uma eleita. Me ajude, Senhor. Me ajude. Esse é o grito de desespero diante da vinda de Cristo que está às portas. E você sabe que tudo depende das condições. Isso é o que importa. Ouça, meu irmão, diz o profeta. Você não é salvo por algum sinal. Você não é salvo por alguma sensação. Você é salvo quando você preenche a condição de Deus em sua palavra. E por nada mais você é salvo, isto é certo. A palavra de Deus tem provido um caminho.
Você não é salvo porque você se sente que é salvo. Eu não sou salvo porque eu sinto que sou salvo, porque muitas vezes eu não me sinto assim. Mas eu sou salvo porque Deus deu a promessa, eu encontrei as condições de Deus e sobre a santa palavra de Deus posso derrotar Satanás 7 dias por semana, bem como suas muitas noites, porque é a palavra de Deus. Fiquemos de pé. Feche seus olhos. Você é salvo porque tem preenchido as condições. Se não tem preenchido as condições bíblicas, condições de Deus, nada poderá te salvar. Examine a você próprio. Querido Pai, teus filhos, Senhor, neste momento estão com suas cabeças baixas, examinando, Senhor, porque todos sabem, a tua palavra tem sido falada e as condições para contigo devem ser preenchidas. O Senhor não tem nenhuma responsabilidade para com qualquer pessoa que não tenha preenchido as condições em tua palavra, em tuas promessas. Israel não pôde entrar na terra porque eles não olharam para as tuas promessas. Deus, queira abençoar-nos a cada um, Senhor. Nos pés em tua balança neste momento. Se eu estou falho, se minha irmã está falha, se minha igreja está falha, nos pese agora e nos corrija, nos admoesta. Mas por favor, Senhor, nos ponha dentro das condições certas. Nós queremos ser raptados, levados desta terra. Quando o Senhor arrebatar o teu povo, a tua noiva, nós queremos ser um entre eles, Senhor. Não nos deixe para trás. Deus, não nos deixe enganar a nós mesmos. E não nos deixe que ninguém não nos engane. Guia os nossos corações para ti, Senhor. Para a tua palavra em tudo. Para a genuína fé. Para o genuíno compromisso contigo, Senhor. Ajude, Senhor, cada um nesse momento a preencher também suas condições naturais. Maridos, como esposo, preencher a condição de um chefe de lar, de uma mãe genuína, de um pai genuíno, de um esposo, de uma esposa. Se não podemos preencher as condições naturais, quando as espirituais nos mandam que devamos estar correta dos naturais, como poderíamos, ó Deus, preencher em primeiro lugar as condições espirituais? Como poderia este filho que não honra o seu pai, não honra a sua mãe, quando o Senhor diz que deveria preencher esta condição? Ó Deus, ajuda o teu povo. Seja a tua graça, a tua misericórdia sobre cada um aqui. Em nome de Jesus Cristo.